Eu quero convidar você nesse momento, fazer uma pergunta muito direta. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Eu quero convidar você a me responder em que momento que você construiu um altar ao Senhor. Como hoje nós podemos construir um altar ao Senhor? Será que eu vou subir o morro, eu vou subir ali a General Glicério, lá em cima, naquela subida daquele mirante, e ali eu vou fazer um altar? Em que momento nós podemos construir um altar ao Senhor? O que te move a construir um altar ao Senhor? O texto de Josué é maravilhoso, narra a história do povo de Israel. O povo de Israel estava atravessando o rio, estava atravessando o deserto. A Bíblia diz que ao atravessar o deserto, eles chegam num momento crucial. E eu quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor. Josué capítulo 3, a partir do verso 13 ao verso 17. Lê para mim aqui, por favor. Josué 3, de 13 a 17. Ao 17. 13? É isso aí, 13. Josué capítulo 3, dos versos 13 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do rio Jordão, se separarão as águas do rio Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adão, que está do lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo na frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. E todo o Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. 4 até de 1 a 7. Vamos ler agora o capítulo 4. Josué capítulo 4, leremos do verso 1 ao verso 7. Diz assim: sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel.
convidar você a me acompanhar. As 12, repita comigo, as 12 pedras do Jordão. Por que o Senhor manda o Josué tirar 12 pedras do Jordão? Quando eu estou num momento muito difícil, se eu saio de um local onde aquele local é ruim, aquele local me traz certas lembranças, eu não quero nada que me remeta, nada que me faça lembrar aquele local. Mas a Bíblia fala que o Senhor fala com Josué, dizendo que os sacerdotes deveriam caminhar, e quando chegasse no meio do Jordão, a primeira coisa que eles teriam que fazer era levantar um altar ao Senhor. Se você observar comigo, o Senhor fala para Josué: Josué, além disso, pegue 12 pedras e carregue 12 pedras do Jordão. Então, ou seja, quando o mar se abre, o rio do leito fica seco, as pedras aparecem, agora eles teriam que carregar essas 12 pedras. A Bíblia fala desse momento crucial na vida e no povo de Israel, quando esses homens tiveram que pegar essas pedras e levar para fora. Mas por que isso? O que o Senhor estava querendo mostrar com isso? Aonde você encontra mecanismo para isso? Observe que são 2 altares, um no meio e o outro do lado de fora. O no meio ninguém viria. As águas estavam fazendo uma barreira aqui e outra barreira ali. Então, era o altar em que os sacerdotes iriam glorificar a Deus, somente ele glorificando a Deus. Mas também teria um outro altar do lado de fora. E nesse altar do lado de fora, todos iriam ver a adoração ao Senhor. Eu quero dizer para você que tem momento em que é você e teu Deus, é você na intimidade com Deus, é Deus falando contigo, mas tem momento em que o Senhor quer que seja público aquilo que Ele está fazendo na sua vida e aquilo que Ele fez na sua vida. Tirar 12 pedras do Jordão tinha um significado. E o Senhor disse: quando lá no futuro os seus filhos te perguntarem o que são essas 12 pedras, o que é isso? Que monumento é esse? Vocês vão dizer: éramos escravos no Jordão. Repita: éramos escravos no Egito. Repita comigo: éramos escravos no Egito. Mais uma vez. Éramos escravos no Egito. A Bíblia diz que a orientação era: vocês vão falar, tome essas pedras, e quando te perguntarem lá na frente, que pedras são essas? Verso 5 de Josué capítulo 4, lá na frente, quando te perguntarem, o que é isso? Verso 6, perdão. Leia comigo, toda a igreja. Para Verso 7 agora. Essas pedras serão o memorial. O que Deus estava fazendo com o povo de Israel? Curando sua memória. Durante 40 anos escravo no Egito, durante 40 anos tomando as águas sujas do rio Nilo, durante 40 anos tendo a sua porção de comida sendo diminuída, durante 40 anos trabalhando com a argila, fazendo tijolos, catando a palha, misturando com barro para fazer os tijolos. Durante 40 anos vendo os seus filhos, se fosse homem, sendo mortos, para que o povo não se tornasse forte e grande.
Então, ou seja, esse povo viveu muitas cicatrizes, esse povo viveu muitas tristezas, eles haviam sofrido muitas tristezas, esse povo havia sofrido muito. Se você perguntar hoje a pessoa que sofreu o Holocausto, o que eles mais lembram? O que mais lembram daquele momento da Segunda Guerra? Se perguntar a um judeu como foi, o que vem à sua memória? Certamente eles vão dizer que são as câmeras de gás, são a fome que os seus compatriotas passaram e como eles morreram. Mas se você perguntar a um judeu, me conte do Egito, eles vão falar das maravilhas que Deus fez com eles no deserto. Do Egito eles vão falar como o Senhor os tirou com mão forte. O nome disso é uma cura milagrosa de Deus na memória que foi sangrada durante 40 anos. O Holocausto teve um tempo bem curto e o povo de Israel viveu ali naquela escravidão 40 anos. As cicatrizes eram muito maiores, mas o Senhor fala: tire 12 pedras. Essas pedras vão significar como Deus operou com mão forte. Certamente você vem à sua memória a orientação do próprio profeta Jeremias para trazer à memória o que traz esperança e jogar fora as cicatrizes das suas lutas. O Senhor está dizendo: você teve luta, aconteceram decepções, aconteceram traições, aconteceram tragédias na sua vida, houve momentos de muitas dores, mas o Senhor está dizendo: eu quero curar a sua memória. Eu quero convidar você a fazer um altar. Eu quero convidar você que você pegue as pedras da vitória. Porque atravessando o Jordão significava deixando o Egito para trás e agora entrando na terra prometida. Eu quero que a entrada na terra prometida seja celebrada e seja momentos maravilhosos na sua vida. E o povo de Israel foi convidado a fazerem 2 altares. O primeiro altar no meio, onde Deus falava diretamente ao coração dos sacerdotes. Mas também faça um altar para que todos possam verem. O seu filho precisa ver o pai orando. A sua filha precisa ver a mãe dizimando. Os nossos amigos precisam saber que a nossa família sai de casa e estamos indo cultuar a Deus em um local específico. O nome disso é testemunho para o Senhor. A palavra do Senhor diz: e no futuro, quando te perguntarem o que significa? O que significa? O que significa essas pedras cortadas, essa arca da aliança? O que significa isso? A Bíblia diz: pois os filhos de Israel fizeram como Josué ordenara. Verso 8: levantaram 12 pedras no meio, levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel, e levaram consigo para o alojamento e ali depositaram. A Bíblia diz que levantou Josué também 12 pedras do Jordão no lugar em que tinham parado e puseram nos pés do sacerdote que levava a arca, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor havia dito por intermédio de Moisés, e o povo se apressou e passou,
Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Repita comigo: à vista de todo o povo. Era necessário que o povo de Israel visse o milagre que Deus estava operando naquela noite. Era necessário que o povo pudesse ver que o Deus que promete é o Deus que cumpre. É muito importante que a minha família saiba que eu sirvo a um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Eu sirvo a um Deus que não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Josué orienta o povo e ele sai do meio do Jordão. Verso 19 do capítulo 4, coloca por favor. Diz assim: subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gigal, do lado oriental de Jericó. Agora verso 20, toda a igreja, leia. 21, por favor. Qual era o significado das pedras? Repita comigo: pedras da vitória. O que significa para você esse culto hoje? Eu não sei se você vai sair daqui carregando uma pedra para na sua casa fazer um memorial. Eu não sei se você vai conseguir compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, como o Senhor tem te ajudado, como o Senhor tem te abençoado, como as lutas vêm, mas o Senhor está contigo, o Senhor não desiste de você, e você tem visto a mão do Senhor. Então a Bíblia diz: e disse aos filhos de Israel, quando no futuro os seus filhos te perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? E eu pergunto à igreja nesta noite: o que significa as pedras do Jordão? Pedras do Jordão significa que o Egito ficou para trás, e agora eu tenho a vitória diante de mim. Irmão, se o povo começasse a lamber as suas feridas como o cachorro faz, não haveria cura. Às vezes nós ficamos remoendo as lutas, as decepções, e não há cura. Não há cura. A cura veio quando o povo tirou o foco da escravidão e colocou o foco na vitória. Que nessa noite você possa tirar o foco da escravidão. Nessa noite você possa tirar o foco das suas lutas e permitir que o Deus de Israel fale ao seu coração. Fique de pé, vamos ler do versículo 21 ao 24, estarei encerrando a palavra nessa noite. Do 21 ao 24, toda a igreja. Amém, só até aí. Eis o motivo das pedras do Jordão. Coloca o 24, por favor, e depois eu quero encerrar com o verso 9. Aí encerro mesmo. 5, verso 9. Aí eu vou encerrar mesmo. Por que essas pedras saíram do Jordão? Para que todos os povos conheçam a mão do Senhor. Para que todo o povo conheça a mão do Senhor. Como é que é a mão do Senhor? É forte. Para que temais o Senhor.
E agora eu encerro. Até o dia de hoje, o Senhor, 5:24, e a gente conclui aqui a palavra. Perdão, 5, verso 9. Josué 5, verso 9. Vamos lá, você que está com o opróbio, você que está com a sua luta, deixa Deus remover da sua vida nessa noite. Toda a igreja. Obrigado, não vou pedir mais. Se o povo não tivesse tirado o opróbio, se o povo não tivesse tirado a carga, se o povo tivesse ainda a lembrança do Egito, Canaã não seria uma terra maravilhosa. Quando você está no local, dizendo que o outro local que você saiu era melhor, você está desvalorizando o local em que você está. Quando você está num emprego, quando você está numa situação, o vídeo que nós mostrou aquele rapaz fazendo bem no pior momento da sua vida. No pior, quando tudo deu errado, ele foi convidado a tomar uma atitude. E o opróbio saiu da sua vida. Carregue as pedras do Jordão, esqueça o Egito, esqueça o seu passado, esqueça as decepções que talvez você está carregando até aqui. Eis que o Senhor quer fazer novo para você. Não adianta entrar no Egito carregando, não adianta entrar em Canaã carregando o Egito consigo. O Senhor teve que tirar o Egito de dentro do povo de Israel.